E aí, meus amores, sejam bem-vindos aqui à nossa quinta da aprovação. Nós estamos quase mudando o nome dessa quinta-feira. Vai ser surpresa. Vai ser na quinta, mas vai ser outro quadro. Vai ser um negócio diferente, mas eu não vou explicar agora não, tá? Porque tem surpresa é surpresa, não pode estragar. Então, para quem tá chegando aí, meu nome é Janaína Bezerra, tem alunos novos na área, sou enfermeira, sou da Rede EBSER, sou do concurso de 2018 e estou aqui com vocês desde 2019, no preparatório para concursos e residências. Mas aqui vamos para o que interessa. E o que interessa nesse momento são as nossas questões relâmpago. Pensei em uma proposta diferente para essa quinta-feira. Eu pensei, na verdade, não é nem quinta, porque hoje é sexta, né? Eu tô errando, hoje é sexta. Era para ter acontecido quinta e estamos na sexta. Sexta, véspera de feriado. Todo mundo querendo estudar, mas está cansado. Eu disse, vou fazer aqui um simulado relâmpago, questões relâmpago sobre imunização. Quero refrescar a memória com coisas bem básicas de imunização, para saber se vocês estão lembrando. Desde aquela questão da estrutura física, da sala de vacina, até as coisas mais complexas. Apesar que não vai ser tão complexo, eu foquei mais na parte básica. Porque eu percebi, gente, no banco de questões recente, que eles estão perguntando muita coisa da parte básica de imunização. E eu quero saber como é que vocês estão, porque a gente fala da vacina X, fala da vacina Y, fala da vacina Z, e não podemos esquecer dessa sala de vacina. O material foi disponibilizado para vocês, vocês vão acompanhar, nós vamos marcar e vamos fazer meio que relâmpago mesmo. Vamos fazer esse teste? Imagina você e essas questões. Você está sozinho com essas questões. Como que você vai sair? Então, nós temos 12 questões. Eu quero que vocês me digam de 12 questões quantas vocês acertaram. Tá certo? Então eu quero até que depois vou dizer para vocês como que eu quero saber dessa história. Bora aqui começar. Vou pegar aqui o meu material, vocês pegam o material de vocês. Vou começar aqui a transmitir. Então sejam bem-vindos. Vamos fechar nossa semana com questões relâmpago. Olha aqui, vamos falar dessa imunização, que muita gente tem medo, muita gente tem dúvida. Vamos para a parte hoje básica, pessoal. Parte basicona mesmo. Olha só, vamos começar aqui pela nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: com relação à sala de vacinação, na unidade básica de saúde, assinale a alternativa correta. Eu sempre falo para vocês, quando eu gravei o módulo de imunização, eu falei assim, gente, imunização, você não pode se preocupar só com a vacina, você tem que se preocupar com a base da imunização. Inclusive, lá na aula, eu digo assim, vamos construir a casa da imunização? Nós temos a parte básica. Aí eu vou contando, eu falo até das esferas do governo, o que tem que ter na sala de vacina, o que os profissionais fazem, etc e tal. Essa questão é do ano de 2022. E ela já te prova isso, que você tem que ter esse conhecimento básico. Bora lá. Ele quer uma alternativa correta em relação à sala de vacina. A sala de vacinação é uma área crítica. Epa! Lá na aula, gente, eu deixo muito claro. Na verdade, eu deixo assim, eu repito várias vezes. Você vai lembrar que não é uma área crítica. A sala de vacina, pessoal, ela é uma área semicrítica. Não esqueçam disso. Eu vou até olhar para ti para repetir isso novamente. Quando eu falo lá na aula a importância dessa informação, eu te provo através dessa questão. E a primeira que eu coloco logo, a sala de vacina é uma área semicrítica. E quem for aluno do nosso curso, quem está estudando imunização comigo, eu não aceito errar essa questão. É uma área semicrítica. E quando eu dou ênfase, eu tenho certeza que você não esquece mais. Então, tu sabe o gabarito. Aqui tu já achou o gabarito, só que pela forma que eu citei. Então, a sala de vacina é classificada como uma área semicrítica. Vamos colocar aqui o xizinho. A sala de vacinação pode ser utilizada para guardar materiais e suprimentos da unidade? Gente, a sala de vacinação ela é a sala de vacinação. Nós vamos guardar os nossos imunobiológicos, esquece as outras coisas.
A sala de vacinação não necessita de classificação, ela é uma área que é semicrítica. No final, ela diz que é uma área não crítica. Gente, é uma área semicrítica e acabou. Então, a sala de vacinação é uma área semicrítica e pronto. Vamos para a segunda, porque aqui é relâmpago. Vamos lá. Segunda questão. Assinale a alternativa correta sobre um dos papéis do técnico de enfermagem na sala de vacina. Quem tem que saber isso? É só o técnico de enfermagem? Quem supervisiona o trabalho do técnico de enfermagem? O enfermeiro. Então, é um tipo de questão que pode cair para o técnico e pode cair para o enfermeiro. Tá bom? Fica ligado. Então, ele quer uma alternativa correta sobre o papel do técnico. Organização e direção dos serviços de enfermagem. Quando fala direção dos serviços de enfermagem, tu sabe que é do enfermeiro. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços prestados nessa assistência. Quem faz isso? O enfermeiro. Prescrição dos serviços da assistência de enfermagem. Quem prescreve? O enfermeiro. Assistência ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão da equipe de enfermagem. Perfeito, é o nosso gabarito. Qual a grande sacada aqui? Você vê que a alternativa B e a alternativa D, elas são muito parecidas. Só que o técnico, ele presta assistência ao enfermeiro. Em tudo isso que foi citado na B, mas é prestação da assistência ao enfermeiro em todas essas ações. Então, é letra D de dado. Então, fica uma questão bem tranquila. Terceira, na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas numa temperatura entre +2 e +8. Isso aqui nós sabemos. Inclusive, quem ainda não memorizou essa temperatura, regala o olhão aqui, ó. +2 e +8. Mas qual é o ideal? Lembra dessa história? Eu falo assim para vocês lá na aula. Gente, a sala, aqui a geladeira, a vacina, ela tem que ser conservada em +2 e em +8. Só que nós temos entre +2 e +8 aquilo que é ideal. O que é o ideal? +5, gente. Tudo é sinal de mais, tá? Não procura sinal de menos. Você sempre vai procurar o sinal positivo. +2, +8. O ideal, +5, tá certo? Então, tá aqui, ó. +5 é o ideal. Vamos para a nossa questão de número 4. Segundo a RDC 50 de 2002, resolução da diretoria colegiada. Lembra que quando eu falo de RDC, pessoal, eu falo de resolução da diretoria colegiada. As dimensões mínimas para uma sala de vacina é D. Minha gente, sempre falo para vocês o seguinte, número a gente não enrola muito. Número a gente não comenta muito. Porque quando você comenta muito o número, corre o risco de você escorregar em casca de banana. Número é número. Você sempre tem que ter muito cuidado com ele. Aqui ele está procurando uma área mínima que essa sala de vacina tem que ter. Se eu não me engano, está no primeiro módulo do nosso curso de imunização ou vai estar no segundo. Módulo não, aula. Ou é na primeira aula ou é na segunda aula, não tenho certeza. Mas quem estudou vai lembrar, né? Quem estudou o módulo todo já sabe. O ideal, meu pessoal... Desculpa, o ideal, pessoal, é o quê? +5. Então, eu tenho certeza que todo mundo aí que assistiu esse módulo já gabaritou. O ideal é +5. Então, vamos lá, ó. O ideal... Desculpa, gente, não é temperatura, é metros. Desculpa, eu tô falando de temperatura. +2, +8, ideal +5. Agora eu já tô falando de metros, né? Eu confundi temperatura. Nós já passamos da temperatura, eu tô falando de metros quadrados. Então, eu tenho uma área mínima, eu tenho uma área média e a área que eu posso aí seguir na sala de vacina. Mas em metros quadrados, esquece temperatura. Confundi a bola aqui, não estou falando mais de temperatura. Vou até ler de novo a questão. Segundo a RDC, as dimensões mínimas para uma sala de vacina. Então, eu estou falando da estrutura. Eu estou falando do tamanho da sala de vacina. E essa área mínima, pessoal, é 6 metros quadrados. Para te não esquecer, tu coloca aqui, ó, 6 metros quadrados. Aí lembra que a área média é 9 e pode ser maior. Aqui ele fala de uma área mínima.
Aqui, a geladeira de vacinação deve preencher uma série de requisitos e deve ser organizada para armazenar vacinas e componentes. As vacinas são termossensíveis e não podem sofrer interferência de temperatura para não prejudicar a qualidade. De acordo com o Programa Nacional de Vacinação, as geladeiras devem possuir uma temperatura de... Lembra que a grande sacada é procurar o sinal positivo? Não confunda. Procura mais, mais. Então, tu vai excluir tudo que tem menos, ó. Tudo que tem menos, tu exclui. Só pela grande sacada de você saber que tem que procurar o mais e o mais, você chega o gabarito, que é o gabarito que tu já sabe, porque tu tá aqui no nosso curso, que é mais 2 a mais 8 graus Celsius. Qual seria o ideal? Mais 5 graus Celsius. Pronto. Observa que temperatura eles cobram muito, né? Eles gostam muito. É uma informação básica, mas ela é uma informação básica que ela ainda é muito cobrada. Por isso que eu sempre foco isso. Às vezes aquilo que é muito básico, a gente, por julgar básico, muito cuidado a julgar informação, ao julgar questões. Não se julga. Ah, eu julgo fácil. Não, todo mundo vai saber. Cuidado, que todo mundo é muita gente. Você tem que valorizar as questões básicas, as questões de média complexidade, as questões bem complexas, até a básica da básica da básica, tá bom? Então vamos lá. Sexto, olha o tamanho dessa aqui, ela já assustou. O Ministério da Saúde, na obra Manual de Procedimentos, de Normas e Procedimentos para Vacinação, que inclusive eu cito ele para vocês na aula, eu mostro para vocês, no tópico Procedimentos para Administração de Vacinas, Soro e Imunoglobulinas, descreve condutas imprescindíveis às boas práticas na rotina de vacinas. Espaços estes onde a atuação do técnico de enfermagem e enfermeiros é predominante e indispensável. Gente, não existe sala de vacina sem técnico e enfermeiro. Nesse sentido, marque a alternativa que não apresenta procedimentos corretos para a administração de vacinas, soros e imunoglobulinas. Uma questão grande, um enunciado grande, requer atenção na leitura. E vem aquela grande dica, aquele grande macete, foque nas duas últimas linhas. Aqui ele está te pedindo algo que é errado. Então ele te dá uma informação muito boa, mas ele quer algo que é incorreto. Então faz muita diferença. Bora lá. Guarde as seringas e agulhas descartáveis na embalagem original. Perfeito. E em local limpo e seco. De preferência em armário fechado. Gente, corretíssimo. Aqui ele te dá uma grande informação básica e importantíssima. Higiene das mãos antes, depois de manusear materiais, vacinas, soros e imunoglobulinas. Administrar cada vacina, soro e imunoglobulina. E também antes de executar qualquer atividade na sala de vacinação. Perfeito, não tem nada errado aqui. Após a abertura, a solução deve ser mantida no frasco de vacina, com certeza. A dose deve ser aspirada somente no momento da administração. Nunca deixe seringas preenchidas previamente preparadas, armazenadas na caixa térmica de uso diário da sala de vacinação. Perfeito. D. Após o uso, as agulhas devem ser reencapadas. Nós sabemos que nenhuma agulha deve ser reencapada. Então, tá bem aqui o erro gritante. Aqui é o que eu chamo de erro gritante. Tá na cara que vai ser ele. Aqui você pode marcar, porque tá gritante o erro. Vamos ler a E. Para a remoção de imunobiológicos acondicionados em frasco ampola com tampa de borracha, remova a proteção metálica do frasco ampola, que contém o imunobiológico, utilizando a pinça de dente de rato. Em seguida, limpe a tampa de borracha com sabão, com algodão seco. Perfeito. Questão de número 8. Janaína, também é uma questão grande. Então, respira. Questão grande, eu falo para vocês. Qual é o segredo desse enunciado grande? Concentração. Tá? Não lê rápido. Você lê pausando. Vai lá, coloca. Esse traço que eu faço é o que eu chamo de pausa. Lê, pausa. Lê, pausa. Às vezes você acha um gabarito,
Só com essa dica bem simples e que faz diferença demais da conta. Então, bora lá. O Plano Nacional de Imunização é responsável por definir a política de vacinação do país, desde a aquisição dos imunobiológicos até a sua dispensação nas salas de vacina, e estabelecimento de normas e diretrizes sobre as indicações e recomendações de vacinação em todo o Brasil. Assinale a alternativa abaixo em relação ao tema. Beleza. Aqui nós vamos julgar o que é que está certo. É isso que ele está querendo te dizer. A sala de vacinação representa a instância final da rede de frio. Gente, sabe por que ela é a instância final da rede de frio? Porque lá que essa vacina vai ser aplicada. Então, antes de chegar na sala de vacina, tem todo um percurso dentro da rede de frios, mas é lá na sala de vacina aonde acontece essa administração. Então, realmente, ali é a instância final da rede de frios. Então, tá aqui, ó, a sala de vacinação representa a instância final da rede de frios, sendo responsável exclusivamente pelo procedimento de vacina de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações. Aqui, pessoal, o que ele tá querendo te dizer? Esse exclusivamente aqui não é pegadinha, tá? Nem todo exclusivamente é pegadinha. Realmente, na sala de vacina aqui, nós fazemos isso aqui. Então, tá correto. Coloca ele aqui. Os imunobiológicos são produtos farmacológicos produzidos a partir de micro-organismos vivos, subprodutos ou componentes capazes de imunizar de forma ativa e passiva. Lembra que existe uma aula lá no início do módulo de imunização? Quem não estudou em módulo de imunização, quando terminar esta aula, você prioriza o módulo 015 dentro da plataforma, que ele está todo gravadinho para vocês. Existe imunidade ativa e existe imunidade passiva, meus amores. Tá? Lá eu falo dos tipos de imunidade. Então, não vou falar aqui não, porque lá eu falo. Gente, tá certíssimo. Em situações de transporte de imunobiológicos internamente nos municípios, recomenda-se a utilização de caixas térmicas de paredes grossas com gelos em escamas ou em cubos para garantir a estabilidade deles. Tá certo ou tá errado? É erradíssimo, minha gente. A gente não vai procurar gelo em escama, não. Orienta-se que as vacinas apresentadas em seringa preenchida em unidose sejam conservadas na embalagem secundária. E as vacinas em frasco multidose somente sejam retiradas da embalagem primária no momento de sua utilização. Certo ou errado? Perfeito. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 4. Você tem 3 alternativas aqui, ó, corretas. Vamos ver se a gente acha esse gabarito aqui, ó. 1, 2 e 4. Letra C de casa. Na sala de imunização, Manuel, técnico de enfermagem que trabalha na unidade primária à saúde, administrou a DTP em uma criança de 5 anos no vasto lateral da coxa. Com a agulha, ele tem 5 anos, ó. Foca na idade dele. Com a agulha 15 por 4,5. Sabe-se que nessa idade, o local é o deltoide. Então, aqui ele já te responde. Ele fez uma administração errada. Por via intramuscular com a agulha 25 por 7. Tal profissional que não estava capacitado para vacinação agiu com. Gente, aqui entra. Esse examinador, ele fez uma jogada com imunização e código de ética. Lembra dessa história? Exatamente. Ele fez de propósito. Ele pegou 2 assuntos em uma questão só. Ele te dá uma informação importante. Ele te dá uma criança de 5 anos, que essa faixa etária não seria o baixo lateral, seria o deltoide, ele te diz isso. Só que ele cita lá no final que essa pessoa ela não era capacitada. Ele não fez isso porque ele quis. Essa pessoa, ele fez isso por desconhecer. Ele não tinha capacitação. Então, o nome disso, minha gente, é o quê? O nome disso é imperícia, quando envolve o desconhecimento. Quando envolve a fazer algo sem você conhecer.
sem você ser capacitado. Então, foi lá e fez e agiu, ele cometeu uma imperícia. Então, vamos lá, ó. Então, aqui vai ser a letra A. Imperícia exatamente por aqui, ó. Não estava capacitado. Outra questão grande. Ah, Janaína, outra sim, que tem que treinar a questão grande, sim. A continuidade do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança necessariamente deve incorporar ações de imunoprevenção para o cuidado integral dos serviços de saúde. As equipes de saúde devem organizar-se para acompanhar a cobertura vacinal das crianças de sua área, realizar o controle e a busca ativa de crianças com vacinas atrasadas. Para garantir um acompanhamento do crescimento e desenvolvimento adequado da criança, a imunoprevenção deverá ser presente dentre as esferas, as ofertas dos serviços de saúde. Ele está te contando aqui a história. As equipes devem acompanhar a cobertura vacinal das crianças residentes em sua área. Controle e busca ativa das faltosas. Ok? Considerada uma ala semicrítica, ele repete aqui para ti de novo. A sala de vacinação deverá ser destinada exclusivamente à administração de imunobiológicos, considerando-se os inúmeros calendários de vacinação existentes. Nem toda exclusivamente a pegadinha. Assim, para garantir a máxima segurança do paciente e, consequentemente, minimizar os riscos de contaminação para aqueles vacinados, assinar a alternativa que contém condições adequadas ao ambiente, instalações e equipamentos. Minha gente, essa história toda é só para te perguntar sobre as condições adequadas desse ambiente. Uma pia para usos profissionais na higienização das mãos, antes e depois do atendimento ao usuário, e para a lavagem dos seus materiais. Entenda uma coisa, lá no manual ele deixa muito claro o que é o correto, o que é que se tem que ter. Uma pia para higienização das mãos e uma pia para materiais. Não é uma pia para as duas coisas. Inclusive, eu cito isso lá na aula, eu tenho certeza que eu cito isso. Então, se você estudou essa aula, nesse momento você sabe. Inclusive, até me mostre aí, diga assim, eu vi sim. Então aqui tá errado. Equipamentos de refrigeração utilizados exclusivamente para a conservação de vacinas, soros, imunoglobulinas e insulinas, conforme as normas do PNI nas 3 esferas de gestão. Olha, ele bota bonitinho aqui, ó, conforme as 3 esferas de gestão, tá bonitinho. Os instrumentos de medição da temperatura para os equipamentos de refrigeração e caixas térmicas utilizados nas salas de vacinas são obrigatórios. Os instrumentos de medição de temperatura para equipamentos de refrigeração e caixas térmicas utilizadas na sala de vacina são obrigatórios. Sala de vacina, sala com área mínima de 4 metros quadrados. Gente, área mínima vai ser 4. Que foi que nós vimos? Que a área mínima é o quê, minha gente? A área mínima, minha gente, é 6. Então, bem aqui tu já tira de cara. Todas estão corretas, minha gente? Todas estão corretas? Se a gente achou várias questões erradas, me diga aí o que vocês acham que é o gabarito da questão. Pensa aí um pouquinho. Tem que ter algo para medir essa temperatura da sala de vacina? Tem que ter. Nós vamos usar essa geladeira exclusivamente para quê? Para os imunobiológicos. Então, qual a dúvida que tu tem aqui? Nenhuma. Então, nós vamos usar o quê? Temos que ter, sim, aquele termômetro para medição da temperatura. E, lógico que nossa geladeira, que não é nem geladeira o ideal, que a gente fala, a nossa câmera refrigerada,
que é o escolhido atualmente, ele vai ser utilizado para os nossos imunobiológicos. Então, corretíssimo aqui a nossa alternativa. D. No que se refere à conservação de imunobiológicos, conforme preconiza o PNI, não é correto afirmar que na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2 e +8, sendo o ideal +5. Embora sejam amplamente utilizados para o armazenamento de imunobiológicos, os refrigeradores de uso domésticos não são mais recomendados para esse fim, pois não atendem aos critérios de segurança e qualidade no que se refere à manutenção da temperatura adequada para a conservação de imunobiológicos. Certíssimos, viu, gente? Eles não são mais recomendados. E eu falo isso lá na aula. O que é recomendado atualmente? As câmeras refrigeradas. Eles são recomendados. Ainda temos na prática geladeira? Temos. Só que lá na aula eu ainda falo assim para vocês, minha gente, não foque na prática, foque na teoria, porque lá no concurso vai cair o que é teórico para você, o que está no manual. Deve ser utilizada a tomada e exclusiva para cada câmara refrigerada, ele está querendo dizer da tomada. Cada tomada aqui vai ser exclusiva para a câmara refrigerada? Sim. Eu pulei uma, né? A instalação da câmara refrigerada na sala de vacinação deve ficar próxima de janelas para receber luz solar. Deus o livre, aqui está gritante, pode até marcar que é errada. Nós temos que ficar longe da luz solar, nós temos que conservar essa vacina longe da luz solar. Então, encontramos a errada. Só termina de ler a E. Deve-se abrir o equipamento de refrigeração com a menor frequência possível, estabelecendo uma rotina de manuseio das vacinas armazenadas. Perfeito. Sobre as particularidades da sala da vacina BCG, assinale as afirmativas a seguir. Então, vamos ver se vocês lembram da BCG. A única comprovação da vacinação BCG existente é por meio da identificação da cicatriz. É errado. Tu já exclui tudo que tem um. Porque, gente, você sabe que eu digo lá na aula que, sim, através da cicatriz, tem o cartão ou a caderneta, ainda tem a palpação do nódulo no deltoide para você verificar o que? A presença do nódulo. Na verdade, você verifica se tem nódulo ou se não tem nódulo. Então, você tem outras possibilidades. Não é somente a possibilidade aqui da cicatriz. Então, cuidado. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal necessitam ser revacinadas. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Se ela apresenta, se ela comprova através de alguma forma que ela foi vacinada, ela não tem cicatriz, a nossa última recomendação é que ela não precisa ser revacinada, tá? Não precisa. Coloquei o não aqui, ó. Não necessitam ser revacinadas. Tem bonitinho na aula lá de BCG. Essa vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas? Realmente. A BCG, ela é contraindicada para pessoas imunodeprimidas. Então, é a letra C. Só revisando, você tem a possibilidade de comprovar BCG através da cicatriz, através do cartão ou caderneta, através da palpação do nódulo no deltoide direito. Por que eu te chamei de novo? Para te lembrar que em algumas situações você pode encontrar esse nódulo no deltoide esquerdo. Porque a pessoa pode ter algum problema que impossibilite essa aplicação no deltoide direito. Então, nesse caso, vai para o esquerdo. Só que isso tem que estar registrado em cartão para o profissional procurar isso lá, tá certo? Então, é isso, minha gente. Terminamos aqui o final da nossa aula de hoje, o final do nosso encontro com questões relâmpago. Com certeza, me marca aí, faz um print, me diz quantas você acertou aí de 12 questões, que eu quero saber quem gabaritou as 12 ou quem gabaritou 10, 11, não tem problema a quantidade, eu só quero saber, tá certo? Então, marca aí, beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.